Então, iniciando a gravação, hoje é dia 17 de novembro, temos... Sim, Luiz Antônio, vamos assistir o filme. Temos, então, hoje a discussão sobre o texto de Alessandro Portelli, O Massacre de Tivitella Valdechiana, né? Quem vai fazer a apresentação desse texto são as alunas Natália e Marina, certo? Natália e Marina podem habilitar aí a imagem e o áudio de vocês e fiquem à vontade para fazer a apresentação. Peraí, eu tô esperando a Natália, ela que começa. Oi, gente. Certo. Desculpa, demorei um pouquinho aqui para abrir a câmera. Então, Tá legal. primeiramente, a gente gostou muito da leitura do Portelli. A gente percebeu bastante na leitura, né, que eu vi mais, assim, como uma leitura, quase que uma reportagem, assim, porque a história, ele conta o massacre em si nos primeiros parágrafos já do texto, e depois é mais vivência, mais a resistência, mais a memória. Então, vamos lá. Eu vou começar contando um pouquinho sobre o Portelli, que eu acho bastante importante falar. Ele nasceu em 1942 em Roma, mas ele foi criado em Terni, na Itália. Ele é filho de um funcionário público e de uma professora de inglês. Ele também se formou em Direito e também em Inglês. E atualmente ele é professor de literatura americana. Eu achei também bastante interessante que no vídeo que o professor mandou da entrevista que ele fez ao Ceará, tem bastante informações importantes ali para a gente contar de como ele também se aproximou da história oral. Ele se aproximou através das narrativas de literatura, né? Eu achei bem bom, quem tiver interesse, quem não assistiu ainda, eu achei bem legal aquela entrevista. Bom, como eu mencionei, no primeiro parágrafo ele vai contar sobre o massacre, né? Ele vai contar que em 29 de junho de 1944, as tropas de ocupações alemãs executaram 115 civis, todos homens de Civitella, uma cidadezinha montanhosa nas próximas de Arezzo, na Toscana. E nesse mesmo dia também aconteceram outros massacres, né? E tudo indica isso que foram atos de retaliação ao assassinato de 3 soldados alemães, membros da resistência, no dia 18 de junho daquele mesmo ano. Bom, depois disso ele vai falar um pouco sobre as memórias das viúvas, alguns relatos, né? E em seguida ele vai mencionar, o autor vai mencionar Giovanni Contini, que ele vai descrever como, Giovanni Contini vai descrever isso como uma memória dividida. Agora vai, Marina. Perdão, meu microfone dá travado. Tá. Na Civitella a gente tem um conflito entre a memória oficial e a memória comunitária. E a memória oficial, ela é a memória das instituições, onde glorificam esses membros da resistência. E a memória comunitária, ela guarda esse ressentimento. Inclusive, a gente... Eita, me perdoa. Tá. Ele também pontua que memória não é algo definido, mas sim um processo que vai sendo moldado, e a gente consegue observar isso nos depoimentos sobre o massacre, onde inicialmente o ressentimento é contra os alemães e depois passa para os membros da resistência. Ele traz também algumas hipóteses de por que essa mudança pode ter acontecido. Aí ele entra no tópico da inocência, onde o autor ele observa um padrão nas narrativas e no próximo tópico ele consegue explicar bem. E eu achei esse último tópico, o mito e política, muito explicativo, inclusive. Onde ele traz a morte do padre Lazeri, me perdoe se eu estiver falando errado, como sendo uma morte heróica. E traz também o mito como sendo uma história que vai se tornando significativa. Ele fala como a violência coletiva gerando vítimas inocentes. E pontua esse mito como sendo importante na construção da identidade da comunidade.
eu peguei aqui uma parte do texto, destacar a humanidade de um através... destacar através da humanidade de um a desumanidade de todos. Como sendo uma ideia de reconciliar opostos. Traz também a ideia do mito do bom alemão, onde um alemão foi pedir perdão pelos crimes cometidos, e isso também justifica a permanência do ressentimento contra os membros da resistência, visto que os membros da não teve um pedido de perdão dos membros da resistência. E assim a comunidade consegue manter sua identidade cristã. Eu acho, me perdoe se eu não estiver conseguindo explicar direito. Tá. Enfim, ele traz o ato de lembrar e a elaboração da memória como sendo atos individuais, mas a compreensão de memória coletiva como sendo mediada por ideologias, linguagem, o senso comum e as instituições. É isso. Certinho? Sim. Eu tentei não me estender muito, mas se o senhor quiser que a gente fale mais, eu vou ir. Não, tranquilo, tudo bem. Certamente vocês vão entrar mais, porque nós vamos fazer perguntas, né? E, inclusive, os colegas de vocês, né? Bom, o que é curioso em todo esse processo, né? O curioso é que a memória construída e que se solidificou décadas depois, né? Não foi um processo rápido. A construção de uma narrativa de memória ela leva um tempo para se estruturar e para significar uma experiência para aqueles que viveram, certo? Levou muito tempo. Então, o que acontece aqui? É um seminário de pesquisadores que está acontecendo nos anos 90, né? Então, assim, 50 anos ao final daquele massacre, né? As pessoas se encontram lá em 94, né? E alguns pesquisadores vão entrevistar a população. E aí eles apresentam o resultado dessa comunicação e nessa mesa o Portela está como um debatedor, né? Então, o Portela, como debatedor, vai comentar o trabalho de vários pesquisadores, certo? Que vão praticar ali aquela história oral, né? Vão entrevistar pessoas e tal, e vão tentar entender como que essas pessoas colocaram na sua memória individual, né? Porque a memória que aparece nas entrevistas ela pode ter até uma parte de influência social, mas ela é sempre uma memória individual, né? Isso é uma coisa que o Portela chama a atenção, né? E nessa discussão, né, que ele vai fazer a avaliação, inclusive a crítica da memória, que é algo fundamental para quem trabalha com história oral. Quem trabalha com história oral e não sabe fazer a crítica da memória, simplesmente vai apenas reproduzir o discurso dominante numa comunidade. Não vai fazer, de fato, uma investigação com maior profundidade, certo? E é isso que o Portela está cutucando, certo? Então, vejam bem, foi construída até uma narrativa teatral do massacre, né? pela Associação das Viúvas, né? Essa Associação das Viúvas ela tem uma forte influência da Igreja Católica, certo? Então, acho que esse é um outro aspecto importante. A Igreja Católica vai ajudar a construir esse formato narrativo final da memória da comunidade sobre o massacre. Por quê? Porque a história vai ganhar paralelos com narrativas cristãs, que são ligados a catástrofe, sofrimento, pecado e uma remissão e uma espécie de redenção no final, né? De uma reconciliação que é buscada através do perdão, né? Então, isso aí é parte da narrativa cristã clássica que vai ser encaixada nessa história, nessa tragédia. Então, vejam como é difícil trabalhar com isso, porque uma coisa são os fatos acontecidos
e que estão documentados, certo? Outra coisa é a experiência social que essa comunidade vai exercer com esses fatos, com esses acontecimentos, né? E qual a memória predominante que vai acontecendo, né? Então, assim, eu vou chamar a atenção para alguns pontos do texto. Vocês mencionaram, né? Eu acho que foi boa a apresentação, né? A apresentação cumpriu com o objetivo de levantar os pontos principais, né? Mas eu vou só fazer um zoom em mais alguns pontos importantes, né? Quando o Portelli fala em memória dividida, né, significa que não é um consenso sobre a comunidade, embora possa haver uma memória predominante sobre os acontecimentos, né? E ela é dividida em relação a uma memória social nacional que existe sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, uma memória oficial nacional que tem sobre a Segunda Guerra e que a Itália construiu no pós-45, né, é que a maior parte da população italiana acabou lutando, né, na resistência à ocupação alemã e que conseguiu, né, se colocar como um país antifascista ao final do processo, certo? E a gente sabe que isso é uma memória com problemas, né? Problemas porque até 43 a Itália era aliada da Alemanha e com uma forte presença e legitimidade do fascismo internamente, certo? Então, isso é um primeiro problema. É natural que, pós-45, a Itália queira construir uma memória diferente, né? Inclusive demonizando, né, o período de governo do Mussolini, né? Mas será que as comunidades lá no interior do país vão pensar isso, né? Essa é que é a questão, né? Então, vocês podem ver que o Portelli ele vai ver marcadores de memória em épocas diferentes, certo? Então, assim, há uma memória de 44, quando os ingleses chegam em Civitella, né, quando acontece a libertação da ocupação alemã, as primeiras pessoas são entrevistadas pelos ingleses. Então, há aí uma coleta de memória, certo? E aí eles estão demonizando os alemães, estão responsabilizando os alemães pelo massacre. Em 46, continua essa memória, também tem uma outra investigação, outros documentos, outros trabalhos são feitos em 46 que continuam, né, responsabilizando os alemães pelo massacre. E aí passa, lá por volta dos anos 80, é que surge a ideia, né, que a informação surge, né, por parte de um padre, de que 2 soldados alemães, veteranos da guerra, o procuraram pedindo perdão, né? Então, ninguém viu esses soldados na cidade, certo? Já veteranos, né? Já provavelmente com roupas de civis. O que acontece é que apenas há um depoimento do padre, de que os alemães estiveram lá e pediram desculpas, pediram perdão, né? E o padre os perdoou, né? Então, porque a igreja perdoa os pecadores, é parte do procedimento católico, né, padrão, né? Deve ter mandado os caras rezar não sei quantos Padres Nossos e Ave Maria e tal, mas esse é o procedimento, né? Nenhum pecador está longe do abrigo da igreja quando ele é procurado pela igreja. Então, assim, a igreja vai lá e atende aqueles que querem expiar os seus pecados, né? Acontece que os padres começam a dizer nos anos 80 que a resistência não pediu perdão, né? E aí começa a surgir esse tipo de memória anti-resistência. A memória anti-resistência, na Itália, ela significa uma memória filofascista, né? Ou próxima do fascismo, ou simpática ao fascismo. Não quer dizer exatamente fascista, né? Mas é uma memória de direita, né? Uma memória que vai procurar demonizar a resistência, dizendo que os guerrilheiros que estavam na resistência eram irresponsáveis, eram pessoas que iam lá, cutucavam os alemães, né? E depois quem pagava era a comunidade, né? Então, é por isso que o Portelli usa aquela imagem da literatura, né?
da Moby Dick ou então da fera, né? Os alemães nesse momento são desumanizados, né? Ou seja, você não vai cutucar uma onça porque a onça vai lá e te morde, né? Então é assim que são tratados os alemães, são animalizados por isso. Mas depois, né, é como se a reação dos alemães fosse uma reação natural, automática e normal, e não uma reflexão, né? Porque vocês podem ver, existem marcadores e dados que os pesquisadores foram ver. Qual foi a primeira morte que aconteceu na cidade? Não foi do alemão, foi de um jovem italiano que tinha visitado o acampamento dos alemães. E ele foi morto. E aquilo está fora da narrativa da memória comunitária construída. Na memória comunitária construída, o que acontece é que 2 alemães são mortos, né? Isso de fato aconteceu, e os corpos deles são jogados na praça central de Tivitella, né? E aí, em retaliação, e uma retaliação que leva dias, certo? Isso é bem importante. Para as pessoas que estudam massacres, né? E existe uma área, eu já vi um seminário da área de sociologia sobre sociologia do massacre, né? Isso existe como uma área de reflexão. Nessa área, o que diz é muito comum que massacres aconteçam imediatamente após o grupo que praticou o massacre sofrer uma grande perda, né? Então, assim, acho que vocês devem ter visto aquele filme do Dia D, que é a busca do soldado Ryan, né? Que eles estão descendo na praia, né? Os americanos estão desembarcando e eles vão morrendo, vão desembarcando, vão morrendo. Lá no final da tarde eles conseguem chegar próximo da duna e conseguir destruir as caça-matas e as trincheiras onde estavam os alemães, né? E aí, quando eles sobem as trincheiras, alguns alemães começam a se render. E aí um soldado fuzila aqueles que estão desarmados se rendendo, né? Por quê? Porque aquele é um momento que ele está de sangue quente. Ele viu os amigos, parceiros deles, morrerem até o último minuto e ele vai reagir, né, a isso e vai cometer um crime, né? Cometer um crime é matar um soldado desarmado que está se rendendo. Isso é um crime de guerra, né? Mas na guerra isso acontece, né? Porque a pessoa está reagindo a um impulso que é o sangue quente, a emoção do impacto do momento. No massacre de Tivitella, ele foi diferente disso, né? Porque ele aconteceu vários dias depois da morte dos alemães, né? Foi uma medida pensada pelo alto comando alemão e era uma política de Estado das forças de ocupação alemãs em todos os países da Europa, sendo que até na Europa Oriental era mais pesado ainda, né? Na Europa Oriental, nos Balcãs, era 1:50, 1:100. Na Rússia também, na União Soviética, o número de mortos civis era muito maior por soldado alemão morto, né? Na França era 1:10 e tal. Então, assim, em todos os países sob ocupação alemã, essa política de massacres ela foi corriqueira, como uma política de Estado, né? Então, acho que isso tem que ser levantado para ter um contexto, né? Para o pesquisador entender. Luiz Antônio pergunta aqui, tem uma curiosidade interessante no filme, eu acho que é do Ryan, né? 2 desses soldados que são fuzilados nesse filme falam em tcheco e dizem algo do tipo, não somos alemães, nos perdoem, ou algo assim. Eu já vi esse comentário, né? É que o exército alemão recrutava soldados de países submetidos, né? Mas colocavam uma farda alemã neles, né? Tinham soldados de várias nacionalidades, inclusive tropas da SS, né? Não só da Wehrmacht, no exército normal, né? Claro, né? Isso daria vários mal-entendidos, né? Então, assim, vejam bem, a política do massacre
ela foi pensada pelos ocupantes alemães justamente para penalizar qualquer ato de resistência. Então, qualquer ato de resistência seria a população civil a penalizada. Então, essa é a lógica do massacre, né? A lógica do massacre é criar o terror sobre uma população e minimizar ou diminuir a possibilidade de quaisquer atos de resistência contra os ocupantes. Certo? Por quê? Porque os ocupantes querem concentrar suas tropas nas frentes de combate, né? Só que aqui já é junho de 1944, né? A Alemanha, nesse momento, está cambaleando, né? Está realmente cambaleando. Por quê? Porque aí já tem a segunda frente sendo aberta na Normandia, com desembarque anglo-americano, né? Na frente oriental, os alemães estão sendo surrados desde o final de 42, né? Quando perdem Stalingrado, depois, em 43, perdem Kursk, e aí começam a perder a Ucrânia e a Bielorrússia, né? E em 44 existe uma grande operação soviética, que é a Operação Bagration, né? A Operação Bagration, ela destrói o grupo de exército Centro, que é um grupo de exército de 1 milhão de soldados alemães na região entre a Bielorrússia e a Polônia. É uma tragédia para o exército alemão, né? Então, o exército alemão até não vai ter condições de ter muita resistência ao desembarque anglo-americano na Normandia por causa da Operação Bagration, né? E dentro da Europa, ainda sob ocupação alemã, há uma efervescência, um crescimento das atividades de resistência, né? Então, o próprio Mark Bloch foi morto por causa disso, né? Aliás, o azar do Mark Bloch é que ele foi morto poucos dias antes da região que ele estava a ser libertado pelos aliados, né? Então, nesse momento, né, volta aquela discussão, né? O que era legítimo nesse período? Ficar quieto ou resistir aos alemães e criar danos às tropas de ocupação? Esse é um debate importante, né? Então, a luta da resistência ela foi ganhando uma legitimidade política, né, no pós-guerra, mas também essas comunidades que sofreram massacres acabaram muitas vezes, né, se voltando contra a resistência e não contra quem, de fato, puxou o gatilho e praticou o massacre, né? Então, vejam como a memória tem esse movimento, né? As pessoas lá em 44, 45, 46 estavam já com o horror dos alemães. Décadas se passaram, né? É mais fácil, alguns dizem que é mais fácil a gente ter antipatia contra um vizinho, contra alguém próximo, do que contra um invasor externo que não está mais presente, né? Então, esse é um dos efeitos da memória, né? Há uma crescente demonização da resistência italiana, né? Principalmente, não sei se vocês repararam mais para o final do texto, Civitella não era uma comunidade uniforme do ponto de vista político e social, certo? O centrinho da cidade era muito mais uma região, isso fica claro naquela parte da inocência do início do texto, né? O centrinho daquela comunidade convivia muito bem com os alemães. Não sentia na presença dos alemães como invasores, né? Enquanto que a periferia da cidade, que era mais camponesa e mais pobre, era mais ligada à resistência. Então, a própria comunidade estava já dividida na época da guerra, certo? Acho que esse é um ponto crucial para a gente entender esse problema de memória e essa questão de memória, né, em Civitella. A comunidade já era dividida na época da guerra, né? E isso vai ficar patente na memória que se constrói décadas depois, né? Então, existe uma parte daquela sociedade que é mais suscetível de apoiar a resistência contra os alemães, né? E uma parte daquela sociedade que estava claramente
colaborando com os alemães, certo? Essa não tem outra palavra. Vamos ver aqui as perguntas que estão aparecendo no chat, né? A Vanessa diz, de início eu pensei que seria em momento de raiva, mas não, era uma lei. Interessante. Sim, Vanessa, não só não foi um momento de raiva, como foi vários dias depois de aparecer os soldados alemães mortos. Então, foi uma coisa pensada, premeditada, não foi um impulso reativo, né? Luiz Antônio escreve ali, aquela coisa dos membros da resistência meio que governarem a região no pós-guerra, eu fiquei curioso. Então, os membros da resistência eles vão participar de uma espécie de governo de união nacional na Itália pós-45, certo? Só que esse governo de união nacional, com forte presença da resistência, inclusive do Partido Comunista Italiano, de forças socialistas e de esquerda, ele vai mudar em 47 e 48. Né? Em 47 e 48, com o início da Guerra Fria, essas forças de esquerda vão ficar de lado e vai ser formado um governo da democracia cristã. Né? O que é a democracia cristã? É um partido de centro, mas que vai herdar vários políticos do período fascista italiano, certo? Então, assim, são pessoas que juram que eram de centro desde criancinha, né? Mas que têm um passado fortemente ligado ao partido fascista, né? Então, isso é um problema de memória na Itália, né? As estruturas de Estado, como polícia, também, do regime fascista para o regime democrático, não mudaram. Né? Isso é um problema para a memória italiana, né? Isso, os membros da resistência se queixavam, né? Que era necessário fazer um Nuremberg interno dentro da Itália, né? Isso não aconteceu, né? Então houve uma espécie de anistia geral, um esquecimento, né? Um abafamento dos conflitos anteriores, mas essas questões de memória continuam brotando, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Que existe em todas as narrativas que a gente tem que voltar a retomar aqui no texto, né? Lá na página 112, o Portelli diz que sempre, em toda narrativa, tem um incipit, que é um fato detonador, um marco inicial da narrativa. Né? O marco inicial da narrativa escolhida pelas viúvas foi a morte dos alemães. Né? No entanto, pesquisando na comunidade e nas redondezas, se viu que os alemães já tinham matado um jovem que tinha se aproximado do acampamento deles. Né? Então, a primeira morte não é de alemães, né? Mesmo tomando só aquela região, mesmo abstraindo de que aquela região é parte de um país sob ocupação de uma potência estrangeira. Né? Mais adiante. Então, assim, houve a morte de um jovem italiano de 17 anos que visitava o arsenal alemão e que é esquecida pelos moradores, pela maioria dos moradores, não por todos, né? Que colocam o início da narrativa da morte nos soldados alemães. Tá? Então, assim, lá na página 114 fica claro que havia uma rivalidade de Tivitella com comunidades vizinhas, que eram mais pobres, mais camponesas e mais ligadas à resistência, e que eram chamadas, né, pelo povo do centrinho de Tivitella como comunidades de comunistas. Né? Então, portanto, a comunidade já estava dividida antes mesmo do massacre. Né? Então, há um duplo deslocamento de memória que é identificado pelo Portelli, que é uma memória espacial e uma memória temporal. Né? A narrativa que se constrói sobre os acontecimentos vai acabar se distanciando dos fatos, né? E deslocando esses fatos de espaço e de tempo. Né? E é comum se dizer o seguinte, que a resistência no local não é boa como no norte da Itália. Né? A resistência do local ela é ruim, ela é amadora, ela é improvisada. Né? Essa coisa de botar o bom para fora e o ruim para dentro, isso é muito comum, né?
em aspectos de memória, por exemplo, em vários aspectos da vida social, né? Para quem for estudar o Brasil do século XIX, há relatos de viajantes, né? Relatos de viajantes estrangeiros que vão fazer esses registros de memória e de oralidade. Nesses relatos de viajantes estrangeiros, eles vão passar por várias províncias e as pessoas vão falar. E uma coisa que era curiosidade dos estrangeiros era saber como que as pessoas viam a escravidão no Brasil, né? Então, assim, em Santa Catarina diziam assim: aqui a escravidão em Santa Catarina é muito leve e tal, não é pesada como lá em Pernambuco e outras partes, né? E aí, quando o viajante passava pelo Rio de Janeiro, dizia assim: aqui a escravidão no Rio de Janeiro é leve e tal, não é pesada como na Bahia e tal. Depois, esse mesmo viajante passava na Bahia, no Rio de Janeiro, e eles diziam assim: aqui na Bahia a escravidão é leve, é tudo paternalismo, a gente atende bem os escravos e tal, não é lá como no Maranhão, que a coisa é pesada e tal. E aí o viajante ia para o Maranhão e dizia isso de outras províncias e tal. Ou seja, existe uma tendência, né, das pessoas a jogar para fora aquilo que é considerado bom ou ruim, né, e fazer uma comparação muito sem base, né? A resistência italiana ela era praticamente fragmentada e era muito desorganizada. E o fato de ser desorganizada, às vezes, até ajudava, né? Porque muitas vezes uma resistência organizada demais era fácil de ser descoberta pela Gestapo e pelas forças da Weizengruppe e outras forças de repressão alemãs, né? Enquanto que a resistência mais amadora e fragmentada, vilarejo por vilarejo, era muito mais difícil de ser descoberta e causava mais danos reais aos alemães, né? Então, eles tinham que deslocar tropas para ficar vigiando pontes, vigiando ferrovias, vigiando pontos de estrutura estratégica, tropas essas que faziam falta nas frentes de combate. Então, a resistência ela tem uma importância política, social, local e tem uma importância militar, né, objetiva durante uma guerra dessas, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? Deixa eu ver algumas perguntas que estão rodando aqui do lado. O Luiz Antônio pergunta: a democracia cristã teve o presidente morto pelas Brigadas Vermelhas? Sim, foi o Aldo Moro, né? O Aldo Moro era um primeiro-ministro italiano que foi sequestrado pelas Brigadas, acho que em 1975, né? Isso foi um incidente lá na década de 70, né? Vanessa fala ali, escreve: professor, sabe por que a resistência do norte é a maioria da área de área urbana e por que eles não se davam bem com os alemães? Por causa das invasões mais pesadas? Não, é que justamente assim, no norte existiam os grandes centros industriais italianos, né, como Milão, Turim, né, e esses grandes centros industriais já tinham uma organização operária mais forte e a resistência urbana vai ser mais decisiva. Eles conseguem até fazer greves durante o período de ocupação alemã, no norte da Itália, né? Então, assim, ela era socialmente mais visível do que nos pequenos vilarejos, né? Então, acho que é nesse sentido a comparação, né? Mas tudo isso era resistência, né? Tanto a resistência através de uma greve que parasse uma metalúrgica no norte da Itália, essa metalúrgica estaria produzindo menos armas para os alemães, né? Então, isso era importante, né? Então, é claro que a capacidade de resistência das grandes cidades era muito maior do que os pequenos vilarejos. Porque os pequenos vilarejos, as pessoas não têm aquele anonimato, né? Todo mundo se conhece e todo mundo sabe quem é quem num pequeno vilarejo, né? Já nas grandes cidades, a capacidade de resistência, ela é, claro, ela é melhor, né? Mas o que fazem isso? Aqui entra um conceito que é decisivo para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, e não só a Segunda Guerra Mundial, outras situações que o Portelli cita no texto, que é o que ele chama de zona cinzenta. Vocês viram esse conceito, né? Vocês sabem a origem dessa expressão, zona cinzenta? Podem falar. A zona cinzenta é uma expressão
criada por Primo Levi. Primo Levi é um judeu italiano, né, também parente do historiador Giovanni Levi, né, que foi para o campo de Auschwitz, né? E dentro do campo de concentração de Auschwitz, ele dizia, ele vê isso, ele faz o livro dele é muito chocante, né? Quem tiver disposição para ler, vale a pena ler, porque é uma grande leitura, né? O que ele descreve? Ele descreve as relações de poder e de dominação dentro de um campo de concentração. E como que, naquele campo de concentração, entre os prisioneiros, muitos deles, quase todos, sabem que vão morrer, mas mesmo dentro daqueles prisioneiros, há vários que colaboram para o domínio alemão, ajudam a vigiar os outros, delatam seus companheiros, né? São parte daquilo que o Giovanni Levi chama de zona cinzenta. A zona cinzenta é uma zona que nunca se posiciona. As pessoas sempre estão meio que em cima do muro, dizendo que eu tenho que cuidar da minha vida, eu não quero me envolver com política, não gosto disso, não gosto de um lado, não gosto de outro e tal. Mas é o tipo do indivíduo que passa a perna no seu parceiro se é para ganhar um dia a mais de vida, né? Então, assim, a experiência dos campos de concentração, ela revela, na narrativa do Primo Levi, o livro se chama Isto é um Homem? É uma pergunta, né? Isto é um Homem? Esse é o livro do Primo Levi, que vocês podem baixar o PDF na internet, né? Ele é de fácil acesso, né? E aí, nesse livro, ele vai dizer que existe, dentro do campo de concentração, uma zona cinzenta, que não é nem branca nem preta, ou seja, as pessoas não se definem claramente entre os povos, né? E acabam, né, colaborando com a ocupação e com a disciplina alemã dentro do campo, ajudando na vigilância, ajudando na delação, né? Então, o Primo Levi, ele vai depois dizer que essa zona cinzenta, ela não existia só nos campos de concentração, ela existia em toda a Europa. Na Europa, sob ocupação, as forças de colaboração com os alemães eram muito maiores do que as pessoas imaginavam, né? E essa que é uma questão crucial, né, no debate de memória, porque essas forças que colaboraram com a ocupação alemã, elas vão se adaptar à nova situação pós-45 e vão se dizer antifascistas desde criancinha, também pós-45, certo? Então, essa que é uma questão importante, né? Quando o autor fala dessa zona cinzenta, né? Até que é uma zona que ele vai dizer que é próprio, né, dessas situações de opressão, de dominação, mas que revela, né, esses aspectos tristes, né, das pessoas que são dominadas, que colaboram para a dominação, né, que ajudam e que reproduzem a dominação, né? Deixa eu ver aqui, o chat andou bastante, né? Lucas pergunta, qual era a base de apoio de Mussolini no Norte? Ou ele só manteve apoio pelo Wehrmacht lá? Olha, em 43, ninguém mais apoiava o Mussolini. Ele já estava muito desgastado, certo? Então, o governo de Mussolini no norte da Itália, que é aquela República de Salò, era muito mais um estado fantoche, né? Quem dominava ali diretamente eram os alemães através do domínio militar, né? Existem grupos fascistas que estão trabalhando para os alemães, mas a maior parte do antigo exército italiano tinha sido dissolvido, sendo que muitos desses soldados tinham ido para a resistência, né? Então, ali a legitimidade do Mussolini está fortemente abalada. Você sabe, né? Ele é capturado pela resistência em abril de 45 e é pendurado de cabeça para baixo, lá em Turim, né? Ele é linchado, né, pela população, e tem até uma foto assim, do que acontece com Mussolini no final, né? A Vanessa fala, é uma falsa sensação de poder que é dada aos em submissão. Sim, mas é uma sensação de poder que é uma sensação assim, tipo, eu vou salvar a minha pele,
né? Nem que para isso eu tenha que empurrar aquele que está na minha frente, né? Para a fogueira, né? E fazer uma delação, fazer cometer uma indignidade, né? Fazer até uma falsa acusação contra outra pessoa, né? Mas desde que eu pareça como alguém que está bem alinhado à ordem estabelecida, né? Nos campos de concentração, isso representava para a pessoa ganhar um pedacinho de pão a mais do que os outros, né? Ter um trabalho menos insalubre que os outros, né? Ter mais alguns dias de vida antes de ir para o banho de gás ou para o forno crematório, né? Mas é isso, né? A zona cinzenta ela aparece mesmo nessas situações, né? Posso estar tipo quando um escravo era colocado para ajudar os dominadores para das chibatadas dos próprios, sim, né? Posso estar errado em relacionar, mas foi o que me veio em mente. É uma situação que lembra, né, isso, né? Luiz Antônio diz, eu achei interessante o texto quando ele cita a divisão de classe de Tivitella, a questão dos muros e tal. Sim, né? Eu acho que a questão da divisão de classe ela é fundamental para explicar as diferentes memórias, né, Luiz Antônio? E como há um conflito aí que não entra muito na memória daquela região, né? Então, assim, a memória de Tivitella, né, ela é uma, enquanto que a memória do entorno de Tivitella não é exatamente aqueles das viúvas do centrinho de Tivitella, né? E isso, a pesquisa nos anos 90 foi possível avaliar, né? Foi possível ver, né? Então, eu acho que é um texto muito importante, porque ele faz essa análise em profundidade da memória. E vejam que, durante todo o texto, o Portela ele tem muito respeito pelos entrevistados, inclusive com aqueles que ele não concorda, com aquelas viúvas, né? Ele vai falando na mesa e essa fala dele no texto, esse aqui é o texto que ele falou na mesa, onde tinha gente da comunidade, inclusive as viúvas lá, que chefiavam aquele grupo de memória, né? E ele diz por que ele não concorda com elas, né? Embora respeite a memória delas e tal, né? Porque se trata de pessoas que sofreram, que viveram aquilo tudo, né? Mas não é o fato das pessoas sofrerem e viverem que elas têm um passaporte para ressignificar o passado da forma como queiram, né? E aí eu vou mandar para vocês hoje mesmo o link de um documentário que é fundamental nessa discussão sobre memória e história, né? Que é um documentário que eu quero comentar com vocês no início da aula que vem na terça-feira. É um documentário feito pelo Canal 4 da TV inglesa, né? Que sobre... Eles chamam o seguinte, a Batalha pelo Holocausto, né? Então, o documentário começa mostrando uma excursão, tipo daquelas excursão que é feita por agência de turismo, que sai de Londres num avião e vai para Auschwitz, na Polônia, né? E ali, os membros dessa excursão ficam o dia inteiro andando pelo campo de concentração de Auschwitz, que é um lugar hoje de visitação turística. E ali começam as narrativas, tanto de Auschwitz, como de como que foi sendo apropriado o Holocausto por diferentes entidades. E é feito um debate que é um debate que acontece dentro da comunidade judaica, né? Daqueles que usam o Holocausto como uma espécie de blindagem moral do Estado de Israel e da política agressiva que o Estado de Israel tem em relação aos árabes e aos palestinos, certo? Então, assim, o documentário levanta esse debate e é um debate muito delicado, muito complicado, certo? Porque não se trata de negar ou não negar o Holocausto, como aquele outro filme, Denied, né? Negação, né? Houve o Holocausto, mas como que a narrativa do Holocausto foi construída nos anos 50, nos anos 60 e depois dos anos 60, certo? Então, assim,
Em Israel, nos anos 50, no imediato pós-guerra, as pessoas iam fazer cirurgia plástica para tirar os números tatuados no braço que eram colocados em campos de concentração, por vergonha daquilo. As pessoas tinham vergonha de ter sido presas no campo de concentração. Certo? Essa é a primeira reação da memória. Certo? Depois, acontece em 1961 o julgamento de Eichmann. Eichmann era o chefe da logística dos campos de concentração, era ele que fazia a indústria dos fornos acelerar a produtividade da morte, né? E ele fugiu para a Argentina. E um comando do Mossad, da Polícia Secreta Israelense, captura ele na Argentina e leva para Jerusalém para fazer um julgamento. Então, o julgamento de Eichmann, né, até que ele foi acompanhado pela Hannah Arendt, né, e foi objeto de um outro filme, até inclusive, o julgamento de Eichmann vai ser um momento de marcador de memória importante. Ali, o Estado de Israel passa a investir na memória do Holocausto, só a partir de 1961. Né? E depois, né, do fim da Guerra Fria, a partir de 1989, 90, há uma outra onda de memória ligada ao Holocausto. Certo? Então, assim, são várias camadas e várias gerações diferentes que vão ressignificando a memória do Holocausto. Isso vai aparecer nesse documentário, que eu queria debater com vocês na próxima aula, né? Porque eu acho que é um outro momento de tensão, né? E de disputa política que há sobre um acontecimento passado, né? Porque a memória ela é uma matéria-prima para a história, mas ela é uma matéria bruta, certo? Ela precisa ser lapidada, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser estudada nas suas origens, na sua motivação e nos seus sujeitos sociais, certo? Então, a gente não pode ver a memória como uma coisa sagrada e santificada, né? Nenhuma fonte histórica é, né? Aqui tem mais algumas intervenções no chat, né? O Luiz Antônio diz, esse negócio é meio surreal. Israel mandou uma força secreta sequestrar um maluco na Argentina sem autorização nenhuma, colocou no avião, levou para um tribunal, julgou, condenou. Assim é um nazista merecia. Mas é engraçado na perspectiva que eles cagam para as leis internacionais. Sim, é um aspecto que pode ser analisado sob vários pontos de vista, né? Assim, passando por cima de leis de extradição, foi um ato de guerra num país estrangeiro, né? O Mossad faz isso como atividade espetacular em várias partes, né? Assim como os americanos também fazem, em vários países e tal, né? Mas realmente algo também para ser avaliado. Mas, vê só, Luiz Antônio, a narrativa de vitimização do Holocausto dá uma blindagem moral para essas atividades também, certo? Inclusive para execuções sumárias, né? O Mossad praticou execuções sumárias de nazistas na Áustria, alguns escondidos em vilas na Alemanha e tal, né? E fazia isso como uma forma de justiçamento, né? Sem ter que passar por um tribunal, né? E muitas vezes eles também, os próprios agentes do Mossad tinham dúvidas se aquele sujeito era mesmo um criminoso de guerra ou era apenas um soldado. Então, assim, é um debate importante, né? Eu vou passar, então, depois da aula, esse link do filme, do documentário do Holocausto para vocês, né? Que eu acho que é uma discussão importante, que vai nessa mesma sequência da discussão da Tivitella, certo? Pergunto a vocês, há mais alguma dúvida sobre o texto debatido hoje? Fala, Marina. Professor, o senhor falou um negócio ali no começo e deu uma confusão na minha cabeça. Olha só, elaborar a memória é um ato individual, mas ela é influenciada
por questões ideológicas, pelo senso comum e por instituições. É isso, né? Sim. Ah, Sim, tá. a memória ela é individual, mas ela é socialmente influenciada, né? Acho que essa que é a questão, né? Mas mesmo havendo uma memória socialmente dominante, cada depoente, cada pessoa, mesmo que seja uma pessoa que viva numa comunidade uniforme e tal, ela vai ter uma forma própria de depor a sua memória, né? Então, a memória, e isso é uma coisa que é recorrente nos trabalhos do Portelli, ele chama a atenção disso, né? Olha, a memória ela pode ter compartilhamentos sociais, influências sociais, mas ela é sempre individual, né? Acho que isso é um ponto importante, né, para conhecer, né, a fonte oral, né? E isso, claro, o que eu quero só é levantar questões, né, aqui ainda muito elementares, né? Vocês vão ter todo o curso de história aí para frente para ter, mas eu estou meio que passando as primeiras ferramentas, né, para vocês terem sempre esse cuidado, né? Então, não existe memória inocente, né? Não existe memória neutra, não existe uma memória passiva das coisas, né? A memória ela é produto, né, socialmente compartilhado, né, e politicamente influenciado, né? Todas as memórias têm influência política de um lado ou de outro, né? Então, isso é parte da vida em sociedade, né? Então, assim, isso é importante porque o historiador ele tem que saber aonde que está entrando, né? Tem que saber onde está entrando, tem que saber quem é quem numa comunidade, quem defende isso, quem defende aquilo, né? Como se construiu uma determinada versão dos acontecimentos, né? É isso, a gente precisa fazer esse trabalho de arqueologia das informações, né? Dentro da oralidade, da memória e, principalmente, confronto de fontes, né? Se o Portelli e essa equipe de pesquisadores não tivessem acesso aos relatórios dos ingleses, aos documentos alemães, aos outros documentos produzidos, né, para confrontar com as versões, ia só aparecer a versão das viúvas, né, e de algumas outras pessoas da periferia da cidade, né? Então, assim, é sempre importante ter esse confronto, né, da oralidade com outras fontes e da oralidade com outras oralidades também. Mais algum ponto do texto? Eu vou dar um pause na gravação, certo? Porque já estamos com 52 minutos.